para eu gravar. Estava gravando, eu parei e retomei. Então, se 85% das doenças, elas são degenerativas e são causadas por essa alimentação industrializada, a gente precisa prestar atenção como é que está aí o nosso carrinho de supermercado, como é que está o nosso consumo, né, de alimentos diariamente, se a gente prefere mais uma alimentação viva, então verduras, legumes, oleaginosas, grãos, ou se a gente está indo mais para o mais rápido, mais fácil, mais plástico, né? Então a gente assim acaba tendo uma alimentação que não é tão consciente, por quê? Porque é mais rápido, é mais prático, é mais fácil, é congelado. Congelado realmente ele é uma mão na roda, mas você consegue ter uma alimentação saudável mesmo sendo congelado. E existem mais de 2.000 itens prejudiciais na nossa alimentação comum, sendo eles agrotóxicos, aditivos sintéticos, conservantes químicos, gorduras trans, anabolizantes, hormônios, metais pesados, gorduras, diversos tipos de gorduras. E aqui ainda quero trazer para vocês a questão dos agrotóxicos. A gente precisa tomar muito cuidado com o tipo de, por mais que eu esteja comendo verdura, legumes e tudo mais, que em teoria são coisas extremamente benéficas, se eles estão entupidos de agrotóxicos, metais pesados, eles não são tão benéficos assim. A gente precisa higienizar e, claro, o ideal é que a gente possa consumir orgânicos. Por quê? Porque o orgânico ele tem mais nutrientes, ele tem menos contaminação, você tem um melhor aproveitamento do solo, você não agride a natureza. Então, existem diversas características que fazem com que ele nutra corretamente e adequadamente o seu organismo. No Brasil, o câncer aumentou em cerca de 31% nos últimos 10 anos e os casos de diabetes em 61,8% nos últimos 5 anos. Esses são dados que, se vocês quiserem procurar lá na Organização Mundial da Saúde, no site, existem dados absurdos em questão de problemas de coração, problemas de circulação, diversos tipos de problemas que matam muito mais do que um próprio vírus que está aí fazendo um alarde mundial. Então, a gente precisa começar a prestar atenção na nossa consciência, né? O que a gente está fazendo no nosso dia a dia, se a gente está no nosso automático, se a gente está... Quais são as nossas ações diárias, os nossos pensamentos, o que a gente está colocando internamente dentro do nosso organismo, porque é tudo isso que vai garantir a gente ter saúde ou não ter saúde. O futuro prevê, os cientistas preveem um aumento aí de 70% do aumento de casos de câncer, cerca de 21,4 milhões de novos casos, e somente no Brasil, cerca de 1,2 milhões. Eu, particularmente, não pretendo fazer parte desse grupo, não que eu seja arrogante, que eu simplesmente fosse, não, eu não vou fazer parte. Não, a questão é, eu busco autoconhecimento, eu busco uma alimentação saudável, eu busco qualidade de vida, eu busco muitas informações, muito conhecimento, muita consciência. Para quê? Para que eu possa realmente não fazer parte desse grupo. Porque o câncer é uma doença que mata muita gente, é uma doença que ela pode te matar em 2 meses ou ela pode te matar em 10 anos. E você viver 10 anos com câncer, eu vou falar para vocês que o pai de uma amiga minha viveu. E não é tão fácil assim, nem para a pessoa, muito menos para a família, para as pessoas, todos os colegas, pessoas de trabalho, para todo mundo que está ao redor. Não é uma coisa muito simples e muito fácil. Então, eu não quero fazer parte disso, então eu faço a minha parte. Eu me autorresponsabilizo pelo meu corpo, físico, mental, espiritual, emocional, porque tudo isso vai garantir um quadro para que você tenha realmente saúde ou não. Então, as funções orgânicas do nosso organismo, elas são prejudicadas quando a gente tem um ambiente ácido, pobre em oxigênio, e uma água onde ela é mais pesada, uma água onde ela é mais densa. O pessoal aqui que comprou o Fortimag
Quando vocês experimentaram a primeira vez, né? Água comum, água corrigida. Qual foi a diferença? Justamente isso, né? O peso da água, a sensação de que ela é mais leve, parece que ela é mais fluida, parece que é muito mais fácil de consumir, né? Justamente por quê? Porque essa água pesada, 3 anos e meio, mais ou menos, atrás, a água me dá vazia. Aí você falava para um médico que a água te dá azia, ele olha para você e não acredita. Eu falo assim, você é louca, não faz sentido. Você precisa tomar água. Sim, você realmente precisa tomar água. Mas será que essa água ela está realmente adequada para o nosso organismo? É isso que eu vou contar para vocês mais para frente. Então, o nosso corpo, ele precisa estar alcalino. Então, o Dr. Otto Heinrich Warburg, em 1931, ele ganhou um prêmio Nobel, onde ele provou para o mundo que nenhuma doença, inclusive o câncer, pode existir em um ambiente alcalino. É por isso que muita gente fala sobre tomar água alcalina, tomar água com pH 10, comer alimentos que sejam alcalinos, mas todo mundo só fala normalmente da água da alimentação serem alcalinas. Porém, o câncer não está no alimento e o câncer não está na água. O câncer está no teu corpo, ele está no teu organismo. Então, isso significa que o teu organismo ele tem que estar alcalino. E como que você faz para o seu organismo, para o seu corpo, estar mais alcalino para que você possa prevenir esses tipos de doença? 70% do teu corpo é água. Então, se 70% do teu corpo é água, a gente precisa cuidar da água que a gente consome. Por quê? Porque uma água onde ela é pura, onde ela é leve, onde ela é fluida, ela vai conseguir fazer com que o seu organismo trabalhe muito mais, para que ele seja muito mais eficiente. 75% do nosso cérebro é água. Imagine aquelas pessoas, por exemplo, eu, 3 anos e meio atrás, que não tomava água. Por isso que eu vivia cansada, vivia literalmente lesada, vivia com sono, sentia que eu era sempre mais devagar, processamento devagar, às vezes as ideias meio que não concretizavam. A Jaime, desculpa, é Jaime ou é Jaime? Tem uma pergunta em relação ao flúor na água. O Fortimag não retira o flúor da água, tá? Mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais sobre tudo que o Fortimag faz, ok? Aí eu vou sanar essa tua dúvida, belezinha? Mas mais pra frente eu respondo ela, tá? Segura ela aí que eu já te respondo. Então, quando você não consome muita água, o que que acontece? O teu cérebro começa a funcionar mais ou menos. Ele funciona normalmente para menos, né? Porque 75% do teu cérebro é água. 81% do sangue é água. Então, por isso que às vezes as pessoas têm má circulação, tem questão de pressão alta. Por quê? Porque 81% do sangue é água. Se esse sangue não está fluido, se essa água não está fluida, consequentemente você pode ter algum tipo de problema de circulação. Assim como os músculos, pele, 64% da nossa pele é água. 10% da nossa hidratação, ela é pela pele. Então, ela é de fora para dentro e os outros 90% é de dentro para fora. E, óbvio, né? Você já parou para pensar na água que a gente bebe? Infelizmente, a gente tem hoje em dia poluição, a gente tem questão dos agrotóxicos, dos pesticidas, metais pesados, que tudo isso vai contaminando cada vez mais tanto o nosso ambiente, quanto o ar que a gente respira, quanto a água que a gente consome. Não sei se vocês sabem, mas a gente consegue sobreviver 4 minutos sem oxigênio, 4 dias sem água e 40 dias sem alimentação. E o porquê que grande parte das pessoas não preza pela água que bebem e não prezam pelo ar que respiram. Quantas vezes vocês param diariamente para respirar decentemente? É raro, né?
Normalmente a gente pode ver quando vocês estão nervosos, quando vocês estão com alguma pressão ou alguma ansiedade principalmente. A respiração, ela fica curta, né? Ela fica só aqui. A gente fica, né? Parece que não vem ar. Então, eu sempre indico para as pessoas o quê? Quando sentiu que tá assim, para, inspira. E sente o ar entrando pelo pulmão, sente o abdômen, sente na barriga. Põe a mão na barriga e vê que o teu abdômen ele vai para frente, ele infla e desinfla. Faz isso. Você vai sentir que você vai ter uma respiração muito melhor. Isso auxilia na oxigenação do teu organismo. Você oxigenando melhor o seu organismo, o que vai acontecer? Você tem um corpo mais alcalino. Então, a respiração é muito importante. A água ela é essencial, porque você tendo oxigenação na água, consequentemente, você vai ter um corpo com menos radicais livres e uma alimentação adequada. Tudo isso vai fazer diferença no seu quadro de saúde. Então, aí está a nossa querida água. Infelizmente, essa é uma realidade. Normalmente a gente não tem o costume de ver isso, mas ela é uma realidade mundial. Não é somente no Brasil, não é somente nos países subdesenvolvidos, mas nos países, principalmente os de primeiro mundo e desenvolvidos, a nossa água também é assim. Por mais que a nossa água ela passe por um tratamento normalmente bom, não vou generalizar porque eu não sei exatamente como é que é o tratamento de cada região, mas eu vou dizer para vocês o que eu conheço aqui do Paraná. Então, aqui em Curitiba, o nosso tratamento ele é muito bom, porém, qual é o estado que está esses tanques? Vocês veem aqui, no ladinho, que ele não está muito bem limpo. A gente tem problemas também na parte de transporte dessa água. Como é que está o nosso encanamento? Como é que está todo o encanamento até chegar na tua caixa d'água? Como é que está a sua caixa d'água? Você limpa a caixa d'água a cada 6 meses, a cada 1 ano? Aqui no condomínio, a gente tem o costume de limpar a cada 1 ano. Mas tem muitas pessoas que não devem limpar faz mais de 5 anos. Qual é o estado dessa água? Como é que está o encanamento da tua caixa d'água até chegar na sua torneira? Ah, mas a água sai limpinha. Será que sai limpinha mesmo? Ela pode não ter cor, não ter cheiro e não ter sabor. Mas isso não significa que ela é limpa. Assim como a água mineral. Tem muitas pessoas que falam, não, mas eu só tomo água mineral. Tá, mas você toma banho com água que vem da tua caixa d'água. Então, você pode não estar fazendo os 90% da tua hidratação com a água da rede pública, mas pelo menos 10% da tua hidratação é pela rede pública. É mais por quê? Porque você cozinha ainda com a água que sai da tua torneira. Então, como é que realmente está? Você está consumindo alimentos que você está cozinhando com a água que sai da torneira. Então, a gente precisa tomar cuidado tanto com a água da rede pública quanto da água mineral. E a água mineral ainda tem mais um porém. Ela foi envasada no plástico. Aí ela entrou em contato com o oxigênio, foi envasada no plástico, passou pelos meios de transporte, passou por altas temperaturas, baixas temperaturas. Essa água sofreu um monte de coisa, ficou parada, exposta lá nas prateleiras do supermercado. E o que acontece? Aí ela vem para sua casa. Você toma ela, abre, entra em contato com o oxigênio, começa a tomar, às vezes dura uma semana, às vezes dura um mês, depende da quantidade de consumo, né? E aí essa água, ela não é mais exatamente aquela água que ela era lá na natureza. Por quê? Porque ela não está mais em contato com a terra, ela não está mais em contato com o sol, e ela não está mais em movimentação. Então, essa água, lá na natureza, quem aqui já tomou um banho de cachoeira, um banho de rio, e percebeu que essa água parece que ela é mais fluida, parece que ela é mais leve, hidrata a pele, deixa a pele super macia, ela simplesmente parece que limpa até a nossa alma. Por quê? Porque ela está em contato
com a natureza, com essas energias, no magnetismo da Terra, infravermelho longo do Sol, e ela está em constante movimentação. E a água, quando ela sai dessa fonte, sai de perto dessas energias, sai desse habitat natural, a gente diz que ela morre. Assim como uma planta morre quando você tira ela da natureza, a água também sofre esse processo. E o cientista Masaru Emoto, ele fez um estudo, ele já é falecido, e ele fez um estudo lá no Japão, onde ele pegou porções de água e congelou em vários potinhos. E dentro desses potinhos ele conseguiu tirar fotos microscópicas das moléculas de água enquanto elas estavam descongelando. E essas foram as formas que essa água ficou. Então, quando ela está lá direto da fonte, podem ver aqui em cima, do lado direito, que ela é meio hexagonal. O que é hexagonal? Ela tem 6 pontinhas e ela vai crescendo de forma organizada, de forma estruturada. Esse tinha que ver, né? E é isso que vai garantir ela nessa estrutura linda e maravilhosa, porque ela estava lá direto da fonte. Quando eu pego essa água e coloco ela em altas frequências, então seja por um som, seja por palavras, seja por, se você pegar um pote e escrever, né, palavras de amor, de admiração, de oração, de gratidão, tudo isso faz com que essa água forme essas moléculas nesse estado, nessa estrutura que é hexagonal. Agora, quando você põe ela numa ameaça de morte, na voz de Hitler, no depoluído, ela começa a se aglomerar e ela perde essa estrutura original dela. Então, imaginem, se você que é 70% de água, como que estão os seus pensamentos? Qual é a sua frequência vibracional? Isso vai fazer com que o teu corpo, que é 70% de água, esteja numa dessas vibrações. Sejam elas de amor, de admiração, que é o seu estado perfeito, ou em vozes que são pensamentos negativos, pensamentos de não consigo, de que não dá certo. Tudo isso vai influenciar na sua saúde. Então, às vezes, esses dias eu estava escutando o meu sobrinho falar que acho que um primo dele faleceu lá em São Paulo pelo coronavírus. E ele estava falando assim, mas gente, ele é uma pessoa super saudável. Lembram lá no início que eu falei para vocês? Ser saudável, não ter doença não significa ser saudável. E aí ele faleceu. E aí ele falou assim, mas será que, como é que eram os pensamentos? Como é que era a água que ele tomava? Como é que era a alimentação dele? Qual que eram as ações dele? O que que ele fazia? O que que ele falava? O que ele pensava? Tudo isso, gente, interfere no nosso dia a dia. Vai interferir na tua saúde, vai interferir no teu bem-estar, vai interferir na sua saúde. É isso que vai garantir que você seja saudável ou não. Então, agora eu vou explicar para vocês mais ou menos o que acontece com a água. Então, a água, lembrando lá do colégio, lá de ciências, lá de biologia, às vezes tem na aula de biologia e química também, a água ela é composta por 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. O oxigênio, ele é negativo e os hidrogênios, eles são positivos. É tipo ímã. Quando tem um ímã positivo e um ímã negativo, eles se juntam, eles se grudam. Então, lá na natureza, a água ela tem uma estrutura hexagonal. Então, são 6 pontinhas, são 6 moléculas de água que estão ali meio unidas. Agora, quando eu tiro essa água conta do magnetismo da Terra, infravermelho longo do Sol e da movimentação, ela começa a se aglomerar. É que nem ímãs. Se você pegar um monte de ímãs e colocar junto, eles grudam. E aí, o que vai acontecer na água? Os minerais, oxigênio livre, se tiver metais, se tiverem coisas que não são muito boas dentro da água, eles vão ficar tudo preso dentro dessas moléculas de água que estão unidas. Então, esse cacho de uva fica tudo preso lá dentro. E aí você não consegue aproveitar. Isso fica muito grande
e não consegue penetrar nas suas células. Qual é o problema da água não penetrar nas células? A principal função da água é de meio de transporte dentro do nosso organismo. O que ele faz? Leva oxigênio, minerais, toda a nutrição para dentro da tua célula, faz a correta hidratação dessa tua célula e retira toxinas, radicais livres, gás carbônicos, metais pesados, tudo aquilo que está acidificando o seu organismo. Lembram que lá atrás eu falei para vocês que um corpo alcalino não tem doença, inclusive o câncer. Então, quanto mais acidez você tiver dentro do organismo, mais probabilidade de você ter algum problema de saúde também. Então, quando a gente tem uma água sem a correção, com o agrupamento de moléculas, percebam aqui na imagem do lado esquerdo que ela quase não penetra dentro das células. Então, você tem pouca hidratação, pouca nutrição e quase nenhuma limpeza e desintoxicação dessa célula. Agora, quando você tem uma água que ela é estruturada, ela penetra 100% dentro das suas células, levando a correta nutrição, hidratação, limpeza e desintoxicação do seu organismo. Então, quem conhece aqueles sucos detox, né? Todo mundo fala, tome suco detox. Gente, a água, ela já faz esse processo naturalmente, desde que ela esteja no seu estado natural. Então, quando ela está no seu estado natural, ela consegue fazer essa correta hidratação, limpeza e desintoxicação dessas células. E qual é a nossa solução para essa água que não está no seu estado natural? A nossa solução é esse campo quântico unificado que nós chamamos de Fortmind. O nosso querido, amado bastão, que todo mundo fala, que todo mundo conhece, água corrigida. O que ele faz? O bastão, ele consegue, através de uma tecnologia ultranatural, como assim? Ele consegue recriar o mesmo habitat que a água tinha lá na natureza. Através de quê? São 3 ímãs. Então, aqui, ó, vocês podem visualizar. São 3 ímãs. Um ímã de atração, 2 de repulsão, que põe a água novamente em movimentação. E mais uma estrutura de revestimento aqui dentro desse bastão, que é uma tecnologia japonesa que recria o infravermelho longo do Sol. Então, você tem novamente o magnetismo da Terra, o infravermelho longo do Sol e a constante movimentação dessa água. É isso que vai fazer com que essa água volte a ser como ela era lá na natureza. Uma água que consegue penetrar 100% nas suas células, levar a nutrição, fazer a correta hidratação, a correta limpeza e desintoxicação do seu organismo, promovendo saúde, bem-estar, promovendo que o seu corpo trabalhe de uma maneira muito melhor. Por quê? Porque você não vai estar sobrecarregando o seu sistema imunológico. Você vai estar auxiliando o seu corpo a ter um sistema imunológico muito mais forte. Por quê? Porque você está bem nutrido, você está bem hidratado e você está limpo e desintoxicado. É isso tudo que vai fazer a diferença para que você possa, sim, alcançar uma boa qualidade de vida, para que você possa, sim, ter uma boa saúde e para que você possa evitar diversos tipos de problemas de saúde, tanto hoje quanto no seu futuro. Então, aqui estão as imagens da reorganização molecular. Então, aqui do lado esquerdo é água comum, do lado direito, água corrigida. É que nem quando tem um incêndio, por exemplo. Se todo mundo se aglomerar e quiser sair pela porta ao mesmo tempo, ninguém vai conseguir sair. Vai todo mundo morrer queimado. Agora, se todo mundo fizer uma fila, todo mundo sai e todo mundo sobrevive, correto? A água é exatamente igual. Se ela estiver organizadinha, todas bonitinhas, alinhadas na sua estrutura original, ela vai conseguir ter eficiência no seu organismo. Então, ela vai cumprir com maestria todo o processo de transporte dela dentro do seu organismo. Então, o que faz o Fortmind? Ele auxilia no potencial de oxirredução. Então, ele vai deixar a água antioxidante. Lembram que eu comentei? A água, quando você tem um corpo ácido, mais probabilidade de ter problema de saúde. Quando você tem um corpo alcalino, mais probabilidade de saúde.
Então, o antioxidante vai fazer com que você reduza os radicais livres do seu organismo e mantenha um corpo muito mais alcalino, muito mais equilibrado. A tensão superficial da água ela fica mais leve, então você aumenta a capacidade de hidratação das suas células, tecidos e órgãos. Provavelmente aqui todo mundo deve ter feito o teste de passar na mão. Pega a tua água corrigida, passa na mão, passa no rosto, no cabelo. Você vai visualizar que a absorção da pele ela é muito mais rápida, diferente de quando você lava a mão numa água comum, por exemplo, que você lava a mão e fica, tenta secar, não seca de jeito nenhum. Se você não tem toalha, não tem papel para secar a mão, o que você faz? Você seca na roupa. Por quê? Porque não seca de jeito nenhum. Você pode mexer e ela não seca. Diferente da água corrigida pela Fortimag. Quando você passa, mesmo que em excesso de água, você mexe um pouquinho, pode massagear, se massagear fica melhor ainda, você sente que ele puxa, ele suga toda essa água, ele aproveita ao máximo toda essa água que você jogou no teu organismo. E depois, muita gente olha para mim e fala assim, nossa, parece que eu passei um hidratante. Gente, a função da água é de hidratação. Para que a gente tem que ficar se entupindo de óleo, de hidratante, de um monte de coisas? Não faz sentido. Todas as respostas, elas estão na natureza. A questão é que... Olá, Eva, seja bem-vinda. Convidada do Pedro, seja muito bem-vinda. Então, o que você vai ter? A partir da natureza, então a água ela é uma fonte natural, porém não está no seu estado original. Então, você põe o Fortimag, o que você vai ter? Uma água como se fosse na natureza, uma água como se fosse da cachoeira, uma água como se fosse de um rio. Por quê? Porque essa água, ela foi corrigida. E essa água vai conseguir penetrar 100% nas suas células, levando a correta nutrição, hidratação, limpeza e desintoxicação dessa célula. O Fortimag vai auxiliar na condutividade elétrica dessa água. Mas, Lu, para que eu preciso de uma condutividade elétrica boa da água? É simples. 75% do nosso cérebro é água. Então, se você tem uma boa condutividade elétrica, as sinapses neurais que acontecem dentro do seu cérebro acontecem a partir do quê? A partir de água. E essa água, tendo bons minerais, tendo a sua estrutura corrigida, você vai ter melhores sinapses neurais. Então, você vai melhorar o teu reflexo. Então, tem muitas pessoas que fazem um teste de reflexo. Então, testa equilíbrio, testa força, testa, por exemplo, se a elasticidade, né? Então, se você consegue pôr o braço para trás, consegue pôr o braço para frente. Então, tudo isso você consegue ter rápidos efeitos quando você utiliza a água corrigida pelo Fortimag, que você por conta dessa condutividade elétrica. Por que aumenta a condutividade elétrica? Porque, lembra, a água está aglomerada. Meus minerais estão presos aqui dentro. Liberei as moléculas, liberei esses minerais. Aumentou a quantidade de minerais, consequentemente, pode aumentar o pH, porque liberou o que estava preso. E, consequentemente, libera também maior condutividade elétrica por conta desses minerais que aumentou também. Então, é isso que o Fortimag vai fazer. Melhora a água, deixa ela muito mais natural, fazendo com que o seu corpo potencialize toda a sua estrutura, toda essa questão de receber os nutrientes, fazer essa correta hidratação e fazer a limpeza e a expulsão de tudo aquilo que não faz bem para o seu organismo. O Fortimag não é um recurso terapêutico ou medicamento. Mesmo que ele seja utilizado por profissionais da área de saúde, ele é apenas um meio simples para quê? Para que a gente possa promover a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida. Por quê? Porque a água é vida. E a partir do momento que você tem uma água de qualidade, você tem qualidade de vida. A água, ela restabelece funções do seu organismo, como defesas imunológicas, orgânicas, dando condições para que o seu corpo trabalhe melhor. O nosso corpo ele é uma máquina perfeita, simplesmente perfeita. A questão é, um carro,
Se você põe um combustível meia boca dentro do seu carro, o que acontece com ele? Ele funciona meia boca. Ele dá mais manutenção. Ele consome mais combustível. Então, é por isso que às vezes a gente come muito mais do que a gente precisa. Por quê? Porque o nosso corpo não está conseguindo absorver a sua totalidade desses nutrientes. E às vezes, além de não absorver, ele está reservando esses nutrientes. Então, esse foi um dos principais motivos que eu consegui emagrecer e eu consegui desinchar. Por quê? Porque o meu corpo não estava conseguindo absorver tudo aquilo que eu comia. Hoje eu como muito mais do que eu comia antigamente e nem por isso eu engordo. Por quê? Porque o meu corpo, eu como aquilo que o meu corpo pede, aquilo que o meu corpo precisa. Se eu não tiver com fome, eu não como. Se eu tiver com fome, eu como. Então você busca o autoconhecimento do seu organismo. A partir do momento que, para quem quer emagrecer, excelente dica. Tá com fome? Toma. Toma pelo menos, mas não é assim, tomar um golinho, só molhar o bico. Não. Toma um copo de pelo menos 250 ml. Isso vai auxiliar na tua digestão, vai auxiliar na nutrição das suas células, porque às vezes você só tá com sede. E a gente vai lá e se mata de comer, quando na verdade a gente só precisava tomar água. E quando você tem uma água que ela é leve, é mais que o suficiente. Eu tenho clientes que passam o dia inteiro gravando, o dia inteiro, e não comem, só tomam água corrigida. Aí esses dias um cliente falou assim, Milu, eu tô admirado, porque eu passei o dia inteiro só bebendo água, a gente passou em gravação o dia inteiro, e eu só tomei água, e o pessoal olhava para mim, meu Deus, mas você tá energético, você tá fluindo, você tem muita energia para fazer acontecer, e você não tá comendo, você precisa comer. Eu falei assim, gente, eu não preciso comer. Essa água para mim é mais que o suficiente. Então, vocês percebem? A gente precisa dar para o nosso corpo aquilo que ele pede, aquilo que ele precisa. Você tomando uma água de qualidade diariamente, você vai fazer com que o seu corpo, ele vai te dando dicas do que você precisa fazer. Às vezes, eu faço jejum intermitente, então, às vezes, eu fico até meio-dia, 1h da tarde sem comer e sem fome. Mas, ó, na água. Porque é a água que vai fazer com que o seu corpo trabalhe muito melhor. Então, ela te dá muito mais energia, te dá muito mais disposição, faz com que as sinapses do seu cérebro funcionem muito mais rápido. Então, parece que você fica muito mais... Não é que parece que fica mais inteligente, mas é que como as sinapses ficam mais rápidas, parece que o processamento ele é muito mais rápido, mais eficaz, muito mais fácil, muito mais simples. Então, às vezes a gente fica quebrando a cabeça com um monte de problema, toma água, deixa o problema de lado, foca na solução, foca em outras coisas, porque a água é essencial para que o teu corpo funcione bem. 100% da vida precisa de água. Tanto que busca-se água em tudo quanto é tipo de lugar, em todo quanto é tipo de planeta, para que possa se ter a vida humana em outros lugares, é necessário água. E mais de 90% da nossa água está morrendo. 100% da nossa água ela precisa ser corrigida. Seja para o nosso consumo a partir da nossa alimentação, seja pelo consumo de água mesmo, de líquidos, seja para fazer café, para fazer qualquer coisa assim, seja para a área agrícola, para as plantações, elas precisam de água, porque é onde mais se usa água, e você tem uma água que não é tão eficiente assim. Você precisa de água para os pets, você precisa de água para tudo. E se você puder corrigir a água até mesmo para você fazer a limpeza da tua casa, para você poder lavar roupa. Gente, lavar roupa com água corrigida é simplesmente maravilhoso. É excepcional. Tomar banho, então, pensa, um banho de cachoeira, um banho de rio diariamente na sua residência. É fora de série. Então, a gente tem sempre um modelo de Fortimag para você. Seja ele portátil, sendo prático, fácil de você levar para qualquer lugar. Residencial, que você pode pôr na sua caixa d'água para facilitar, otimizar e tornar todos os processos da sua residência muito mais fácil. A limpeza da casa, gente, é sensacional, principalmente para mofo, essas coisas que impregnam, né, na parede, é sensacional você utilizar. Corporativo, para quê? Você tendo funcionários com saúde, você vai ter funcionários que faltam menos, funcionários que são
tem alta produtividade, funcionários que são mais eficientes, você melhora a comunicação entre eles, você vai melhorar todo o teu processo e, consequentemente, você tem mais lucro da sua empresa também. Para a área rural, otimizando a utilização de água na área rural, né? Você vai fazer com que tenha alimentos mais nutritivos, que duram mais tempo na geladeira. Fica a dica aí também para vocês, lavar todos os seus verduras, legumes, frutas, tudo isso, fazer a higienização com água corrigida, ele dura muito mais tempo na geladeira. Então, eu tenho minha cesta de orgânico aqui, tem coisas que duram às vezes 2 semanas, e o pessoal diz que orgânico não dura, né? Os meus aqui duram às vezes até 2 semanas. Por quê? Porque eu faço a correta hidratação deles com água corrigida. Então, eu jogo Fortimag lá dentro, faço a limpeza deles e eles duram de 1 a 2 semanas. Depende de quando foi a colheita. Então, qualidade de vida para quem usa. Todo mundo se beneficia da utilização do Fortimag. Então, a nossa função qual que é? Levar saúde, levar consciência para as famílias, para que a gente possa ter aí uma longevidade com dignidade, né? Para que a gente possa ter muito mais saúde, muito mais bem-estar, para que a gente possa aproveitar a nossa família, tanto hoje, no aqui, no agora, quanto futuramente. Respondendo à pergunta do Jaime, sobre o flúor na água, né? Não sei se você entendeu ou não, mas o Fortimag não tira o flúor da água, tá? E isso você vai ter que ter um filtro. Eu sei que acho que tem um ou outro filtro no mercado que conseguem fazer essa ação. Até acho que o Carlos pode falar um pouquinho mais a respeito disso. Mas o Fortimag ele não faz essa purificação na água. Ele consegue tirar um percentual dos metais. Então, por exemplo, o ferro que está oxidado. Tanto que, às vezes, surgem, né, pontinhas de ferrugem no aparelho. Parece que oxidou o aparelho. Não, são essas pontinhas de ferrugem que já estavam na sua água e elas foram atraídas pelo ímã, ou seja, você não consumiu esse ferro oxidado, fazendo com que o teu corpo acidifique cada vez mais. Ele ficou preso no teu ímã, fazendo com que você não consuma isso. Então, isso já é espetacular. Carlos, você quer falar um pouquinho sobre o flúor? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tira a mão daí, Igor. Tirei. Boa noite a todos. Existe uma preocupação com cloro, existe uma preocupação com flúor, existe uma preocupação com pH, existe uma preocupação com pureza, né? No entanto, esses fatores eles não são determinantes para uma boa saúde. Então, você tirar o flúor da água, você vai resolver todos os seus problemas, né? O que o Fortimag faz, como a Lu falou, ele não tira o flúor da água, bem como ele não tira os agrotóxicos da água, né? Ou seja, não adianta você colocar ele na água que a água você vai passar a ingerir uma água então sem agrotóxico ou sem traços de hormônio, traços de corante. O que o Fortimag faz é deixar essa água uma maior capacidade de hidratação e essa água vai conseguir fazer uma melhor limpeza das células, tá? Então, ou seja, se você tiver aquele slide aí, Lu, não sei se você tem da água entrando na célula, fazendo a limpeza e tal, acho que ilustra bem o que eu estou falando. Então, assim, o objetivo do Fortimag é corrigir as propriedades físico-químicas e energéticas da água para que essa água recupere a capacidade de hidratação. Então, assim, se a pessoa às vezes pergunta para mim assim, ele alcaliniza a água? Aí eu falo, eu posso te responder, primeiro te fazer uma pergunta e depois te dar a resposta? Eu falo, pode. Eu falei, por que você quer alcalinizar a tua água? Aí algumas pessoas nem sabem por quê, né? Mas outros falam assim, para o meu organismo ficar alcalino. Eu falei, e que tal se você descobrisse uma forma de retirar os resíduos e todo o excesso de ácido do teu organismo? Em vez de você querer aumentar o pH, você tenta diminuir todos os resíduos ácidos. O pH vai subir. Que tal se você conseguisse uma fórmula para isso? Pô, ia ser melhor. Falei, é exatamente isso que o Fortimag está fazendo. Ele está retirando o excesso de acidez do organismo. Então, é um outro caminho, e eu até acho que um caminho mais eficiente e muito mais barato.
Então, assim, o teu organismo passa a trabalhar de forma equilibrada. Então, o que não precisa estar ali, o teu corpo vai conseguir colocar para fora. Esse slide que a Lu colocou, ele exemplifica bem isso. A água tem essa função de entrar na célula, fazer a nutrição, a hidratação e fazer essa limpeza, né? E excretar os resíduos. Só que a água comum, ela não consegue fazer isso muito bem. E o Fortimag restaura essa propriedade, essa capacidade da água. Então, com isso, a gente não pode afirmar quanto você vai ter a menos de flúor no organismo, como é que vai ser isso, mas a gente trabalha com resultados, né? Então, as pessoas, elas tinham, como a Lu falou, um raciocínio mais lento, metabolismo mais lento, demorava para tomar uma reação, que às vezes isso se confunde com excesso de flúor, que é o que falam para nós, alguns médicos falam isso, né? A pessoa fica mais lenta, a pessoa não consegue ter uma reação, enfim. Então, tomando essa água, a pessoa reage melhor, ela tem o raciocínio fica melhor, a memória volta. É isso que a gente ouve dos nossos clientes. Por isso que é bem legal de fazer o pós-vendas, nós ouvimos isso. Então, como é que o Fortimag está fazendo isso? Retirando e mandando embora todos esses excessos. Acredito eu que o excesso de flúor também. É bacana você comentar isso também, que essa semana eu recebi um depoimento de uma cliente bem linda, falando justamente sobre isso. Ela falou assim, isso em 2 dias usando, eu entreguei o aparelho para ela na sexta-feira, e no domingo ela me mandou mensagem falando assim, Lu, eu estou apaixonada, eu estou encantada, porque é incrível. Pensa uma pessoa, ela é atleta amadora, e ela emagreceu em torno de 45 quilos virando atleta, né? Então foi aí ela passou, né? Uma mudança de consciência, de alimentação, começou a fazer exercício. Então pensa numa pessoa que já tem, que ela tá focando no Ironman. Então ela já tem muita qualidade de vida, ela já tem muita saúde, ela já tem muita imunidade, ela já é top do top, entendeu? E aí ela começou a usar o Fortimag, já no top. E esse top, ele foi além. Por que ele foi além? Melhorou a hidratação, melhorou o consumo, que ela já consome tudo orgânico, já consome tudo natural, ela já tem uma alimentação super boa, e ela começou a usar o Fortimag. Ela sentiu melhora da absorção desses nutrientes. Ela até falou assim, a primeira pessoa que me comenta isso, assim, Lu, a hidratação das fezes tá muito diferente. Por quê? Porque você olhar do tipo de excreção que você tá saindo faz toda a diferença. Existe formato, existe textura, existe se ela boia, se ela não boia. Você sabia que se as fezes boiar significa que você tem muitos gases dentro do teu corpo, significa que você está tendo muita fermentação. Então, é sinal de que o teu corpo está mostrando, mas você não está olhando. A gente não está prestando atenção. Então, ela falou assim, Lu, eu estou encantada. Eu tomei banho, passei no cabelo, passei no rosto. Cara, a hidratação era fenomenal. Assim, sim, guri, quando você for correr, quando você for andar de bike, porque ela faz triatlo, né? Então, andar de bike, correr, nadar, sempre borrife água no corpo, nos braços, tipo, toma um banho de água corrigida antes das suas provas. Vai fazer toda a diferença. Ela ficou encantada. Então, assim, você vê uma pessoa que já tem uma baita de uma qualidade de vida, já é top das top, ainda intensificar ainda mais, você olha e vê assim, caramba, o quanto isso pode realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Então, imagine para uma pessoa que está doente, o que isso não pode acontecer? Gente, pode acontecer muita coisa, pode fazer muita diferença. No meu caso, auxiliou, assim, muito. Enxaquecas, dores de cabeça, sono em excesso, letargia, falta de energia, falta de disposição, gastrite, esofagite, arranjado, refluxo. Aí a gente pode entrar num mar de problemas. Por quê? Porque eu não tinha saúde. Eu vivia simplesmente sem saúde. E hoje eu sei que aquilo não era normal. Para mim, na época, aquilo era normal. Então, realmente, as pessoas, principalmente de idade, com quem eu converso, perguntam assim, você tem algum problema de saúde? A pessoa olha para você e fala assim, não tem. Você toma alguma medicação?
Aí a pessoa olha para você e fala assim, sim, para pressão alta, diabetes. Então, assim, não, mas esses são problemas da idade. Eu não tenho doença nenhuma. Gente, isso é doença. Isso é não ter saúde, isso é não estar saudável. Isso não é normal. A gente precisa acordar essas pessoas. Isso não é normal. Você pode viver melhor, você pode ter qualidade de vida, você merece ter qualidade de vida, você merece ter bem-estar, você merece tudo nessa vida. Então, melhora a sua água, você melhora a sua vida em todos os sentidos. Alguém quer dar algum depoimento, quer falar alguma coisa? Vou abrir aí um espaço. Pessoal, eu quero só tirar uma foto de todo mundo que está participando para a gente postar a nossa live linda e maravilhosa. Agora eu não posso. Pronto. Água solarizada. Então, Maria Elizabeth, a água solarizada, ela é super boa. Eu usei por um bom tempo, tá? Mas qual é a diferença? Eu testei a utilização de... Deixa eu só arrumar a minha tela aqui. Eu testei por muito tempo, que eu sou iniciada em Reiki, eu tenho muitas formações nessa parte de energização, e eu testei tanto a água solarizada quanto a energização da água, que nem eu mostrei para vocês lá do estudo do Masaru Emoto. Nenhum deles, nenhum se compara com o Fortmag. A ação do Fortmag ela é muito mais rápida, ela é muito mais fácil, ela é muito mais prática. Água solarizada é bacana? Claro que é bacana. Por quê? Porque você vai pegar uma garrafa de vidro, vai pôr a tua água lá dentro, vai pôr no sol. Dependendo da cor do teu vidro, então se for azul, se for verde. Para quem aqui conhece, em questão de energização, nós temos 7 centros de energia dentro do nosso organismo. Cada um desses centros de energia, ele trabalha com uma cor diferente e ele é focado dentro de um dos nossos órgãos, dentro de um dos nossos sistemas internos do nosso organismo. E a partir do momento que você pega essa garrafa dessa cor, desse vidro, põe no sol, deixa lá por 1, 2 horas, ou então você pode deixar na lua, você pode deixar de um dia para o outro. Ela leva muito tempo para fazer essa solarização, para fazer essa frequência, né? Que você vai estar frequenciando a tua água. Ela é boa, porém dá muito trabalho e não sei até onde realmente compensa. Agora, se você quiser corrigir a partir do Fortmag a tua água e aí fazer a solarização, eu vou te dizer que você vai intensificar ainda mais esse teu processo de solarização da água. Você já está com uma água que ela é leve, fluida, que vai facilitar essa solarização, essa frequenciação dessa água, e você vai beneficiar todo o seu sistema do seu organismo, tá? Para quem tem paciência para fazer, eu indico, primeiro corrige, depois põe para fazer a solarização. Eu, particularmente, aqui em Curitiba, a gente quase não tem muito sol e eu tenho preguiça. Então, assim, nesse sentido, o Fortmag para mim foi uma bênção, porque é 5 minutos dentro da garrafa, está corrigido, tomo, já acabou minha garrafa, vou ali, encho em qualquer lugar, eu garanto a minha água de boa qualidade. Então, ela é muito mais prática, muito mais eficiente e a tecnologia, gente, tecnologia é serviço da vida, que vai facilitar o nosso bem-estar e a nossa vida aí no dia a dia. Alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat. Tem só elogio para você aí. Ah, só elogio aí é bom. Bacana.
Mais alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer algum depoimento? Alguém quer falar alguma coisa? Que eu já desmuto vocês. Geni. Pode falar, Geni. Boa noite, Luciana. Boa Boa noite a todos, né? Eu sou aqui de Campo Grande. Posso liberar teu vídeo? Não, querida. Ah, então tá bom. Não. Ah, desculpa. Imagina, tranquilo. Mais uma outra oportunidade. Eu sou uma pessoa que tenho, assim, onde eu tenho um resultado muito forte com o Fortimag. Então, assim, eu sou apaixonada mesmo pelo Fortimag, né? E em mim, o que foi, assim, imediato foi a condutividade, porque eu fiquei tetraplégica e quando eu conheci o Fortimag, eu estava sem força nos braços, do pescoço para baixo. Não tinha força, não tinha equilíbrio, não tinha coordenação. E foi assim que eu conheci o Fortimag. E quando eu comecei a tomar o Fortimag, a água corrigida, em 7 dias, não, para começar assim, no terceiro dia, eu já levantava, já levantava o meu quadril do lado direito, no terceiro dia. Já levantava o quadril direito. Já tinha força mais do lado direito, né? Uhum. Que foi o lado menos afetado. Já conseguia movimento. E continuando a tomar, como eu disse, sempre tomei de 3 a 4 litros de água. E com 7 dias, eu recuperei toda a minha força, todo o meu equilíbrio e toda a minha coordenação. Então, assim, a condutividade que você explicou, o Carlos explicou, e que isso é real na minha vida, né? Foi assim, imediato. Então, é algo espetacular, porque ajuda na mente, a minha mente melhorou muito. Eu tinha muito cansaço devido à patologia que eu tenho, que eu fiquei paraplégica após parto, tem 24 anos, e depois eu fiquei tetraplégica em 2012. E a melhor recuperação que eu tive de 2012 até 2017, quando eu conheci a água corrigida, que foi uma recuperação sem sofrimento, foi com uma água corrigida, foi com Fortimag. Então, assim, foi algo assim, espetacular na minha vida. E eu tenho, então, à disposição. Eu chegava meio-dia, eu não tinha mais energia para nada, para nada. Eu sentava na cadeira de fio e ali eu ficava a tarde inteira. Quando eu conheci o Fortimag, e aí eu resolvi trabalhar com o Fortimag, melhorou muito a minha disposição. Eu saía 8 horas da manhã para a rua, na cadeira de roda, ia trabalhar e voltava às 22 horas, ainda com disposição. E tem aí o Pedro Duarte, que é o meu anjo, né? Foi através dele que eu recebi esse benefício da água corrigida. Então, assim, eu nunca nem saía da minha casa. E trabalhando com Fortimag, eu tive a oportunidade de ir para Aquidauana e para Ribas, juntamente com o Pedro, fazendo Fortimag, levando qualidade de vida às pessoas. Então, assim, isso foi algo maravilhoso na minha vida. Sem dizer as outras, né? Os outros benefícios. Se eu for falar, são 2 anos de Fortimag de muito benefício. Aí tem a minha filha, que ela perdeu mais de 38 quilos, ela tinha 120 quilos, né? Como a água, ela vai desinchando, vai tirando as toxinas,
vai fazendo essa limpeza que você explicou muito bem, né? E ela então foi desinchando e perdendo peso. Ela também tinha problema com a menstruação, ela menstruava uma vez por ano e o fluxo era muito grande, era uma hemorragia. E depois disso, nunca mais, a regra dela vem certinho, normal. Ela tinha sinusite, Sim. acabou. Sim, gratidão, Jenny, pelo seu depoimento. E o último depoimento, é rapidinho, vou terminar, é muita coisa. A minha sobrinha, que fazia 10 anos que é casada, nunca teve filho, eu não sabia por quê. Aí, depois, conversando com ela, eu fiquei sabendo que é porque ela não menstruava. De outubro para cá, ela usou outubro, novembro, dezembro, ela engravidou. Já está de 2 meses, 9 semanas. Ela deu depoimento em rede nacional na terça-feira, esteve presente. Então, assim, é muito forte tudo que o Fortimag realmente faz na nossa vida. E eu, quando falo de Fortimag, eu me emociono e eu não quero parar de falar, viu? Então, é melhor fechar aqui. Muito obrigada. Tá bom, vou fechar aqui. Gratidão, Jenny, pelo teu depoimento. Essa questão da gravidez, eu e o marido, a gente tenta também há mais de 3 anos. Porém, eu sei o porquê que não veio antes, né? Porque eu não estava preparada ainda, principalmente emocionalmente e fisicamente. Eu precisei aí de 3 anos para desintoxicar o meu organismo, que foi uma vida inteira de medicamentos. Eu tenho gastrite desde os meus 9 anos de idade, então eu comentei para vocês que eu não tinha saúde, eu realmente não tenho saúde, não tinha, né? Saúde desde os meus 9 anos de idade. Então, eu precisei desintoxicar todo o meu organismo. Eu trabalhei intensamente com o Fortimag, eu fiz tratamentos homeopáticos justamente para potencializar cada vez mais. E hoje eu estou grávida aí de 13 semanas, graças a Deus, uma bênção na nossa vida. E com certeza, se não fosse o Fortimag na minha vida, eu não sei se hoje eu conseguiria ter essa notícia que eu tenho. Então, assim, eu sou extremamente grata, profundamente grata por esse aparelho, porque ele transformou a minha vida, ele transforma a vida da minha família, ele transforma a vida dos meus amigos e ele transforma a vida dos meus clientes. Então, é uma honra, é um prazer, que nem a Jenny falou, se você deixar eu falar de Fortimag, eu vou falar durante horas e horas, dias, semanas, meses, e não tem, sempre tem mais informação, sempre a gente está buscando mais, a gente sempre está estudando. Eu sou muito, muito, muito estudiosa, eu gosto de ir atrás de informação, eu gosto de ir atrás de coisas reais, porque eu era muito cética, eu não acreditava. E eu testei e funcionou. Então, assim, eu sou a prova viva de que funciona. E eu realmente gosto de levar, eu só mostro para as pessoas aquilo que eu realmente acredito, aquilo que eu realmente tenho como verdade na minha vida, como experiência, e eu sou muito honesta, então eu não sei mentir, eu não sei não falar a verdade, então realmente para mim é uma honra poder estar aqui falando para vocês de uma coisa que eu amo, que é uma paixão da minha vida, e que realmente transformou a minha vida. Espero que transforme a vida de vocês cada vez mais e que vocês possam levar isso para muito e muito mais pessoas. Então, se vocês tiverem conhecidos, se tiverem pessoas que possam se beneficiar, se você não é distribuidor ainda e quiser participar, ou se você não tem o Fortimag ainda, quer comprar, converse com a pessoa que te indicou para assistir aqui, que vai ser uma honra, um prazer estar te atendendo. Carlos, você quer falar mais alguma coisa? É isso. Gratidão pela presença. Qual é o preço dessa garrafa Fortimag? Jaime, o valor do kitzinho, assim, tá? Bastãozinho com a garrafa é 650, só o bastão 590. Converse com a pessoa que te chamou para assistir aqui, que ela vai ter para te vender. A venda pela internet ela é proibida, tá? É proibido. Se você vê na internet, tem em Mercado Livre, tem em lojas de e-commerce, tem em um monte de lugares, porém,
você corre o risco de ser falsificado. Então, tem valores que são menores, tem valores que são maiores. A gente já fez teste de comprar no Mercado Livre e não receber. A gente já fez teste de comprar no Mercado Livre e chegar falsificado. Então, assim, você pode pagar mais barato? Pode, mas o barato sai caro. Lembra que eu falei para vocês lá da questão dos pensamentos, das atitudes, das ações? A empresa ela tem uma ética e a gente costuma seguir essa ética. Então, por exemplo, eu poderia te vender? Sim, eu poderia te vender. Agora, eu não acho justo. Entre em contato com a pessoa que te indicou para você estar aqui e ela mesma vai poder te atender. Se ela não te atender, aí sim, você pode entrar em contato comigo que vai ser uma honra te atender. Então, a gente tem ética dentro da empresa. Então, a venda pela internet ela é proibida somente a partir de distribuidores e representantes autorizados. Então, eu sou uma representante autorizada, o Carlos também é. Temos mais pessoas aqui dentro dessa reunião que também são. Então, converse com a pessoa que te indicou. Você lembra do nome da pessoa que te indicou, Jaime? Se puder escrever aqui para mim. Sim, então beleza, tá? Converse com a pessoa que te indicou, que ela vai vender para você. Vai ser um prazer para ela estar te atendendo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma coisa assim, senão a gente encerra a noite por aqui. Imagina, obrigada a você pela presença, gratidão pessoal pela presença de todos vocês. É uma honra poder estar aqui conversando com vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. A gente pretende fazer mais lives aí durante a semana. Acredito que mais para a semana que vem. Chamem pessoas que vocês conhecem, que vocês sabem que às vezes não tem muita qualidade de vida, que você sabe que pode melhorar. Ou então aquela pessoa que tem alta performance, já é atleta, já faz isso, já faz aquilo, mas que ela pode ainda ter potencializações no dia dela. Será uma honra, será um prazer tê-los cada vez mais pessoas com a gente, para que a gente possa transformar aí a vida de muitas pessoas nesse mundão afora. E agora pela internet fica mais fácil, porque a gente consegue atingir muito mais pessoas. Gratidão, Lucimar, pela presença, gratidão, Carlos, gratidão a todos vocês. Uma excelente noite para vocês, durmam bem, bom descanso e um bom restinho aí de semana e final de semana para vocês. Fiquem bem.